Muito
Sai. Não quero, impressionante aqui. Deixa eu ver. Fica pra relaxar. Não, ficou bonita. Não, a orelha dela não ficou igual. Você está com muito nada. Oi. Agora me ouve, né? Pronto. Agora eu vou ter que sair do computador para ver se eu estou com 2 logins. Não, estou com um só. Tá ótimo. Pronto. Vamos seguir por aqui. Eu só preciso ver se realmente está sendo gravada, porque senão depois vai ficar o problema posto. Consegue me ouvir agora? Abra aí o microfone para falar. Alguém me ouve? Eu estou ouvindo. Pronto, então tem um problema no computador, vou ter que ir pelo celular. Se eu vou pelo celular, eu não vou projetar o que eu estava passando para vocês, ok? Então, peguem lá, unidade 3, seção 3.2, e nós vamos dar seguimento. Agora, a gente aqui para liberar. Pronto. Qualquer dúvida, abra o microfone e vocês se pronunciem. Tudo bem? Vamos lá. A gente está na seção 3.2, certo? 3.2. Princípios da jurisdição. Antes de entrar nos princípios, porque a gente vai ver hoje princípios, mas vai ver também a situação da classificação entre jurisdição voluntária e jurisdição contenciosa. A gente vai entender o que é isso. Vamos lá. A jurisdição, para que a gente comece a entender,
é colocada uma situação problema. O que é que retrata essa situação problema? Uma ação é ajuizada por Luiz. Peguem aí na página inicial. Ação ajuizada por Luiz. Luiz ajuiza uma ação contra uma empresa, chamada, o nome da empresa é RUN, RUN. Essa empresa havia organizado um evento esportivo. Então, o que é que Luiz vai discutir nessa ação? Ele vai apresentar um conflito que se relaciona com, acaba se relacionando com direito desportivo. O que é que ocorre? O que é que Luiz pede? Ele pede para que seja desclassificado um veículo que participou da prova e seja anulada a pontuação, logicamente, desse veículo. Provavelmente esse veículo o prejudicou, estava na frente dele, muito provavelmente, para justificar ele fazer esse pedido. O que é que o juiz fez? Ele manda a empresa responder e a empresa contesta. A empresa, ao contestar, ou seja, é um tipo de resposta, a empresa vai e diz o seguinte, que muito provavelmente a empresa falou isso, e é o que o juiz vai alegar, que ele não poderia tratar daquele tema naquele processo. A gente está na unidade, na seção 3.2. A gente não poderia tratar daquele processo sobre aquele assunto, porque era um assunto relacionado à justiça desportiva. Então, o juiz ele nem analisou o que o Luiz pediu. O que foi que o Luiz pediu? Ele pediu a desclassificação do veículo e a anulação da pontuação do veículo. Esse é o mérito do processo. Esse é o mérito do processo. O que é que ocorre? No mérito, quando ele diz assim, extinguiu o processo sem adentrar o mérito, é porque ele finalizou o processo sem que tenha dito se o que Luiz estava pedindo era procedente ou não, se ele concordava ou não, se ele ia dar ou não o que Luiz estava pedindo. Quando o juiz não analisa o que se pede, e onde é que eu vou ver onde é que se pede? Eu vejo isso na petição inicial, quando o juiz não analisa o que é pedido na petição inicial, o que dá início ao processo, porque a jurisdição é inerte, se diz que não houve resolução de mérito. Não houve análise do mérito. E quando não há análise do mérito, e um processo é extinto sem que tenha sido analisado o mérito, significa que essa ação, em tese, pode chegar a fazer uma coisa julgada, mas uma coisa julgada formal. E depois a gente volta a esse tema. Então, o que é que importa vocês entenderem a situação problema? O juiz seguiu sem análise do mérito, ele não analisou o que o Luiz estava pedindo, porque ele disse, eu não posso analisar o que você está pedindo, porque é um caso de justiça desportiva e você precisaria ter ido primeiro no âmbito da justiça desportiva e só depois, se fosse o caso, e você ainda assim não concordasse com a decisão da justiça desportiva, você iria ao judiciário. O juiz Luiz vai e recorre dessa decisão, dizendo que não concorda, porque ofenderia o já repetido famoso para vocês nessa disciplina, princípio da inafastabilidade da jurisdição, ou seja, você está condicionando o acesso ao judiciário a ir numa instância administrativa, e isso seria uma violação da Constituição Federal.
E é isso que a gente vai ver hoje para resolver um aspecto relacionado a esse problema. Mas vamos lá, página 146. No parágrafo 3º, diz o seguinte: a jurisdição tem como característica ser una e indivisível. Una e indivisível. Por que se diz que a jurisdição é una e indivisível? Por um motivo simples. A jurisdição, como eu falei na aula passada, ela é uma decorrência, ela é uma função do poder do Estado. E o poder do Estado é uno e indivisível. O poder em si, ele não se divide, ele não poder enquanto poder, ele é uma coisa só. Então, a jurisdição, como decorrência desse poder do Estado, também é considerada como una e indivisível. É uma só, a jurisdição. Só que aqui nesse parágrafo ele vai dizer uma outra característica, uma outra abordagem em relação a essa característica da jurisdição, que é dizer o seguinte: no Brasil, nós não temos outra instância de resolução de, por exemplo, que é o caso que é mencionado, casos de natureza administrativa. Vou tentar explicar direito o que é isso. Para quem trabalha na administração pública, no Estado, município, ou tem relação com a administração pública, caso surja alguma situação, algum problema, algum conflito, ou mesmo que não seja um conflito, ou que você vai fazer um contrato, uma licitação, concurso público, ou pagamento de imposto, cobrança de imposto, não interessa. A relação com o poder público, com a administração pública. Se surgir alguma situação relacionada à administração pública, o que é que ocorre? Você pode fazer todo o procedimento dentro da administração. Então, por exemplo, se você vai montar um processo de licitação para compra de material, agora que está muito em voga nessa discussão, por conta que tem se liberado, né, a necessidade de processo, por causa daquela de calamidade, um monte de coisa, ainda assim você tem que ir lá registrar as compras que são feitas, né, as empresas e tudo mais. Isso aí é um procedimento administrativo. Se houver qualquer contestação em relação ao procedimento administrativo, ele pode ser resolvido na instância administrativa. Então, por exemplo, se é uma relação com a prefeitura, o município, você vai resolver lá mesmo. Ou pode resolver lá mesmo. Caso você não fique satisfeito com a solução que seja dada no âmbito administrativo, eu digo você, qualquer pessoa, inclusive o próprio município, caso haja algum problema, você pode acessar o judiciário para tratar daquele problema. Porque lembrem, quando eu falei lá na outra aula, a única decisão que pode se tornar imutável, definitiva no Brasil, é a decisão que vem do judiciário. Então, se eu tenho uma decisão dentro da administração pública, eu posso rever essa decisão, eu posso impugnar essa decisão, eu posso demonstrar que não estou concordando com a decisão, ajuizando uma ação, tratando disso num processo judicial, independente do tema, independente de qual seja a administração, se é município, estado, autarquia, fundação, não interessa. Então, eu posso levar isso ao judiciário. E o judiciário, ele pode rever, dentro de determinados limites, o que ficar definido, ou o que ficou definido, aquele ato administrativo, o que ficou definido na administração pública. O que o judiciário definir
e isso vai se tornar imutável. Beleza? Então, no Brasil, as situações relacionadas aos processos administrativos, ou elas se resolvem na administração pública, ou vão para o judiciário, ou então você não faz nada, fica quieto e se dá por satisfeito. Vão se resolver dessa forma. O que ocorre? Quando se diz aqui no exemplo que no Brasil não existe jurisdição administrativa, o que ele está querendo dizer é que existem países, é o exemplo clássico da França, em que essas discussões sobre a administração pública não vão para o judiciário. Você tem uma estrutura de jurisdição administrativa que vai julgar esse tipo de caso. Então, ela é separada da jurisdição que a gente conhece aqui no Brasil. Então, lá você tem uma dupla jurisdição. Na França, você tem uma dupla jurisdição. As questões administrativas vão para os tribunais administrativos e as questões de outros temas vão para o Poder Judiciário. No Brasil, não. A gente só tem uma que vai cuidar de tudo. Compreendem? Se não compreender, interrompa. Outra característica da jurisdição, e aqui eu estou tratando ainda nessa mesma página, é dita aqui. Caráter de secundariedade. A jurisdição deve ser o último caminho na busca de solucionar os conflitos. Essa característica da jurisdição às vezes pode até parecer um contrassenso com o monopólio da jurisdição, né? Porque o Estado ele toma para si o monopólio da jurisdição e diz que caso surja um conflito, você não vai poder impor a força em tese, que se proíbe a autotutela, e se caso não se resolva voluntariamente, você pode ir ao judiciário. Mas o que se diz aqui esse acesso ao judiciário, a escolha de ir ao judiciário, ela deve ser em última hipótese, segundo essa característica. Então, tente resolver de outras formas. Se não tiver jeito, aí você vai para o judiciário. Essa característica de secundariedade. Só que você não tem uma obrigação de seguir outras vias antes. Você vai se você quiser. Você vai tentar um acordo se você quiser. Você vai mandar para um árbitro se ambos concordarem, por exemplo. Mas o acesso ao judiciário, ele... Vamos lá. Valnei não está conseguindo entrar, não entendi. Aviso não. O acesso ao judiciário é uma escolha, como eu já falei em outra aula há algum tempo para vocês. Ninguém pode ser obrigado a ajuizar uma ação. Obrigado no sentido de, se você não quiser e não querendo resolver sua situação, ninguém pode mandar você para o judiciário. Deixa quieto. Estou falando nesse sentido, não ser obrigado é nesse sentido. O que ocorre? Então, essa característica da secundariedade diz que você deveria acessar o Poder Judiciário quando não conseguisse resolver por outras vias. Só que, realmente, é um comentário que ainda é feito na página 146, a nossa cultura, e principalmente a cultura jurídica, nós somos formados assim, e muito mais os advogados mais antigos, são formados com um pensamento voltado a surgir no conflito, a gente vai para a briga. Tanto que às vezes, uma dificuldade de você conseguir resolver a situação de modo consensual,
Por quê? Por causa dessa cultura, muitas das vezes, a cultura de que é preferível brigar do que se resolver de forma consensual. Na página seguinte, na 147, ele vai dar um exemplo em que é necessário que, estou na página 147, é necessário, na hipótese de habeas data, não sei se vocês já viram falar o que é um habeas data, exige-se o prévio esgotamento da via administrativa para ajuizamento do remédio constitucional. O que é que está aqui dizendo? O habeas data é previsto na Constituição Federal, que é quando você quer uma informação da administração pública, de cadastros, banco de dados, que tem dados pessoais, e esses dados não são fornecidos voluntariamente. Só que você não pode, pura e simplesmente, ajuizar uma ação para obter, via um habeas data, essas informações. Por quê? Porque se exige, pelo menos a jurisprudência acaba exigindo, e o esgotamento das vias administrativas. O que é que ele está querendo dizer? Você tem que primeiro pedir para a administração, via requerimento administrativo mesmo. E, se negado, aí sim você vai para a via judicial. Uma outra situação que está no mesmo parágrafo, que é uma criação da jurisprudência também, e aí eu tenho minhas dúvidas se isso não seria um ativismo judicial, porque não há previsão para isso na Constituição Federal. E a gente está em jogo aqui o princípio da inafastabilidade. As ações de natureza previdenciária, as ações que envolvem normalmente o INSS, ou aqui não está dito, o pessoal contra o INSS, tem se exigido, já tem uns 2, 3 anos, na Justiça Federal, que você não pode, por simplesmente, ajuizar uma ação dizendo que quer se aposentar, sem demonstrar que você fez o pedido administrativo no INSS, passar por aquela que agora está terrível. Já estava ruim, agora só piorou com a pandemia, então praticamente está tudo parado. Se você não demonstrar com um requerimento administrativo que havia ajuizado e foi negado, o processo vai ser extinto. Por quê? Porque o Supremo entendeu que você precisa esgotar a via administrativa. Entende? A criação do Supremo. Isso está onde na Constituição? Em lugar nenhum, mas é uma interpretação do Supremo. Por isso que, às vezes, eu concordo muito com o pensamento que foi lá do positivismo jurídico, que proibia juiz ou judiciário de interpretar. E aqui não está se interpretando, aqui está se criando norma. Lei, no caso, né? Sem estar escrito, sem ter sido passado pelo parlamento. Mas vamos seguir aqui na página 147. Espécies de jurisdição. Então, só para fechar aqui, para não ficar voando. Essa secundariedade diz, a característica, deixa o judiciário por último. Ok? Em algumas situações, o próprio judiciário vai dizer que você primeiro tem que ir na via administrativa. Ele dá o exemplo do habeas data e das ações previdenciárias. E depois a gente vai ver o exemplo que é da situação problema, que é em relação à justiça desportiva, que eu já falei, inclusive, em sala de aula. Mas aí a gente volta a isso. Ok? A jurisdição, aqui na página seguindo, na 147, pode ser considerada como de duas espécies. Lembrem-se, para quem estava na aula passada, que se discutia se a jurisdição do juízo arbitral era jurisdição. Né? Eu falo jurisdição porque lá é mencionado como jurisdição na arbitragem, na lei de arbitragem. É mencionado como jurisdição.
E na sessão anterior, então, se discutia, se questionava se existiria uma jurisdição privada, já que a arbitragem ela é promovida, ela é feita, ela é conduzida pelo chamado juízo arbitral. É um particular, não é o Estado. O Estado não participa, vamos dizer assim. Tanto que a legislação determina que você não pode, etc. Aquelas vedações todas que a gente já tratou aqui, não vou ficar repetindo, para a gente não se perder. Só que é diferente do análise, não entra nessa análise de espécies de jurisdição, porque as espécies são ou é jurisdição voluntária ou é contenciosa. Não tem jurisdição nesse sentido para o cara colocar, apesar da na sessão passada ter dito da jurisdição privada. Não, é jurisdição voluntária e contenciosa, no sentido clássico da coisa. O que é a jurisdição contenciosa? A jurisdição contenciosa, ela é a jurisdição clássica, no sentido tradicional, que é, surgindo um conflito, você acessa o judiciário para resolver, do monopólio da jurisdição. Então, a contenciosa é quando existe conflito. Correto? Contenciosa, conflito. E aí você vai se submeter ao judiciário com a solução que o judiciário der, de forma impositiva. Na jurisdição voluntária, em tese, ou como regra, não existe conflito. Mas ainda assim, é permitido que você vá ao judiciário para pedir uma solução. Só que essa solução, normalmente, é uma autorização, é uma complementação daquilo que você está querendo. Ok? O que é que ocorre? Na jurisdição voluntária, em tese, por não ter conflito de interesses, ou seja, não ter uma lide, lembrem lá o conceito de lide, de interesse qualificado para uma pretensão resistida. Lide, em tese, não existe lide na jurisdição voluntária, certo? Não existe lide na jurisdição voluntária. O que é que ocorre? Magnólia disse que caiu, mas vocês estão me ouvindo? Ou foi só de Magnólia que caiu? Ou a minha aqui também? Alguém me diga aí, por favor. Está tranquilo, professor. Pronto, então vou seguir. A Alexandre Freitas Câmara, aqui ainda nessa página 47, diz o seguinte, que para determinadas situações jurídicas, para determinados negócios jurídicos, vai ser necessário uma autorização judicial, uma complementação pelo judiciário. E isso seria feito na jurisdição voluntária. Não tem um conflito, mas ainda assim você precisa do auxílio de um ato do judiciário para legitimar e complementar aquela situação. Qual é o exemplo que é dado? Isso é recente, artigo 733 do Código do Processo Civil, mas já existia uma lei anterior ao Código, ainda dessa década dos anos 10, que a gente está, não, que agora a gente entrou nos 20, mas nos anos 10, até determinada altura, eu não lembro bem qual é a data da lei, se você quisesse se divorciar ou fazer uma separação ou uma extinção de união estável, você precisaria, de forma obrigatória, aí ao judiciário pedir isso. A partir de determinado momento, uma criação, eu não lembro qual é o número da lei aqui agora, que é antes desse CPC, se autorizou aqui, e o CPC vai
reproduzir isso no seu texto, no artigo 733, autorizou que você, ao invés de ir ao judiciário, você resolva no cartório extrajudicial, um tabelionato, por exemplo. Você vai num tabelionato e vai pedir para fazer uma escritura pública de divórcio. Só que é condicionado nessa autorização de você ir, ao invés de ir para o juiz e ir num tabelionato, a que não existam daquela relação, filhos incapazes. Qual é o conceito de filho incapaz? Não é só pela minoridade, não. Eu posso ter uma incapacidade que foi declarada. A pessoa é maior de idade, mas foi interditado, por exemplo. Ele é um incapaz maior de 18 anos. Então, é para qualquer tipo de incapacidade. Então, se daquela relação tiver surgido prole, filhos, e esses filhos sejam incapazes, seja pela idade, seja pela interdição, incapazes civilmente, você não pode resolver isso via escritura pública. Você não pode ir para o tabelionato. Você tem que ir necessariamente ao judiciário. Só que, para que a gente está tratando desse exemplo? Mesmo na hipótese de ambos, os companheiros ou marido, homem, mulher, homem, homem, porque hoje o Supremo igualou tudo, podem ir, ou tem que ir, melhor dizendo, ao judiciário, mesmo que ambos concordem com o divórcio. É o que é usualmente chamado de divórcio consensual. Porque se não houver acordo, se não houver concordância quanto ao divórcio, você vai do mesmo jeito, só que vai ser o tradicionalmente chamado de ouvem ou não. Sim. Então vou seguir por aqui. Tirar o fone porque acho que está dando um problema. Então, o que é que eu estava dizendo? Na página, um exemplo da página 147, é para demonstrar que, mesmo quando não exista conflito, no caso do divórcio, mas que você não possa ir para um cartório, um tabelionato, fazer o divórcio lá porque tem filhos menores ou incapazes, não existe o conflito, mas ainda assim você precisa ir para o judiciário, porque a legislação determina para que você tem que ir, para que o judiciário homologue aquilo que vocês estão pedindo, ou que eles estão pedindo. No caso, a homologação do divórcio, a homologação da partilha de bens, o que seja. A homologação em relação a como é que vai ficar a guarda dos filhos, se vai ter pensão, se não vai ter pensão para um, para outro, ou como vai ser o pagamento de pensão para o filho. Por que tem que ir para lá? Porque existe uma coisa na legislação, e isso vem da Constituição Federal, que determina a necessária intervenção do Ministério Público, porque ele tem como uma de suas funções resguardar os direitos dos incapazes.
no cartório, no tabelionato, você não tem intervenção no Ministério Público. Por isso você não pode ir para lá quando tem incapaz. Você tem que ir para o judiciário. Porque aí o Ministério Público vai ter que tomar conhecimento dessa situação e se manifestar, para preservar os direitos dos incapazes. Até por conta disso. Então, vamos seguindo aqui. Mas, então, para vocês verem, a jurisdição é voluntária para essa hipótese do divórcio consensual, por quê? Porque não há conflito. Então, vamos lá. Seguindo aqui, depois desse exemplo, ainda na 148. O que é que diz aqui ainda no material? Diz o seguinte. Primeira característica da jurisdição voluntária. Em regra, não existe lide na jurisdição voluntária. Não existe, necessariamente, um conflito que precise ser resolvido. Então, não existe lide, como regra. Porque na jurisdição contenciosa sempre vai ter, como regra, uma lide, um conflito, para ser resolvido. Então, a primeira característica é essa. Só que dentro dos procedimentos previstos como de jurisdição voluntária no Código, porque tem lá um título, peguem lá o Código, no artigo 747, que é o que está aqui mesmo mencionado, pegue lá, artigo 747. O artigo 747, não, peraí, só um segundo, pode ir lá. O artigo 747, ele diz o seguinte, deixa eu pegar aqui, ele está no capítulo, cadê o capítulo 747, não sei se vocês já pegaram aí, da seção 9 da interdição. Essa parte da interdição, voltem aí para quem conseguir acessar o Código de Processo Civil, no artigo 719. 719. Porque o 719 é o início do capítulo 15 do Código de Processo Civil, que prevê o quê? Os procedimentos de jurisdição voluntária. A partir do artigo 719 do Código de Processo Civil, você tem a previsão dos procedimentos de jurisdição voluntária, ou seja, a previsão na lei de para quais situações, quando houver necessidade de ir ao judiciário, como é que esse processo vai se desdobrar? Porque é um procedimento diferente do procedimento que é previsto para outras situações. Então, ele prevê lá algumas hipóteses, como, por exemplo, se você pega a partir do 726, notificação e interpelação, 730, alienação judicial, e aí vai dizendo, no 771, a partir dele, é o divórcio e separação consensuais. Certo? E extinção consensual da união estável, alteração em regime de bens. Então, ele prevê vários tipos de procedimento para várias hipóteses. O que é que está querendo dizer aqui? Existem exceções dentro dessas previsões. Dentro dessas previsões, que eu acabei de citar algumas, existem alguns procedimentos ali previstos nesse capítulo 15, que pode ser que nele surjam conflitos de interesse. Ou seja, pode ser que neles surjam lide. Então, por isso que se diz que a característica ou a regra na jurisdição voluntária é que não existiria lide na jurisdição voluntária, não existiria um conflito de interesse. Porque vão existir processos, ou desses procedimentos, que você não tem nem outra parte, é só o autor. Tanto que é uma outra característica que a gente vai ver nessa sessão ainda mencionando, que no procedimento de jurisdição voluntária, você não chama de partes, você chama de interessados.
Ah, professor, mas o que é parte? Parte é onde você analisa a posição em que cada um que está no processo, qual é a posição em que ele se encontra no processo. Normalmente você vai ter apenas duas partes, autor e réu. Lógico, eu falo autor e réu como posição, porque você pode ter na mesma posição mais de um autor ou mais de um réu. Nos procedimentos de jurisdição voluntária, você não chama de partes, você chama de interessados, porque não necessariamente você vai ter lide, mesmo na hipótese de não ter lide, ou de ter lide, como nessa exceção, no 747, que vai dizer o quê? O 747 diz o seguinte: o processo de interdição, ele é um processo... Cadê o 747? Achei. Ele é um processo para que você considere alguém que é capaz, civilmente, você vai tratar judicialmente para considerar aquela pessoa incapaz. O processo de interdição que é previsto no 747 do Código do Processo Civil, ele serve para isso. É você fazer a alteração da condição jurídica de capacidade da pessoa. Então, logicamente que são processos relacionados a maiores de idade, porque o menor ele já é incapaz pura e simplesmente por conta da idade. Então, os processos de jurisdição, eles são colocados dentro dos procedimentos de jurisdição voluntária, mas é previsto, deixa eu pegar o artigo aqui, porque ele menciona o 747, deixa eu pegar para dizer qual é o artigo em específico dentro dessa parte. Entrevista, durante... Aí, se vocês pegarem o procedimento, vocês vão ver. Pronto. No artigo 752, é dito o seguinte: dentro do prazo de 5 dias, ou de 15 dias, melhor dizendo, contado da entrevista. Que entrevista é essa? Porque no processo de interdição, só para resumir, você diz que alguém tem uma incapacidade. Normalmente as pessoas perguntam assim: ah, professor, minha avó, minha bisavó, pela idade, ela é incapaz? Não, não existe capacidade por maioridade, né? Necessariamente. Você precisa passar por um processo de interdição para considerar como incapaz. Então, se você diz que alguém está esclerosando, por exemplo, que não está tendo mais condição nem de ir num banco, nem lembra do direito da senha do banco, e está com um processo assim, de degradação da memória, por exemplo, você não pode, por simplesmente, como alguns acham que pode, dizer assim: eu vou desconsiderar a vontade dessa pessoa, porque a gente precisa tratar da aposentadoria dela. Eu vou pegar um exemplo. A aposentadoria dela, e ela não tem condições, e a gente que vai dizer, ou um filho, ou seja lá quem for, resolve dizer não, como é que tem que se resolver. Já seu neto saiu novamente, né? Porque vocês continuam me vendo, né? Sim? Me ouvindo? Alguém? Oi? Sim, estamos ouvindo. Pronto. Estamos ouvindo. Vou seguir nesse exemplo. Aí você considera alguém com a idade avançada, já num processo de perda de memória. Você não pode simplesmente dizer: essa pessoa não pode mais expressar a vontade dela, agora a gente que vai cuidar. Não. Se você não fizer um processo de interdição, e você, por exemplo, chegar lá e pegar o cartão dela e levar para sacar a aposentadoria, você pode estar cometendo um crime. Correto? Pode estar cometendo um crime previdenciário. Então, é necessário que você faça um procedimento de interdição. E ele é previsto a partir do 747 do Código de Processo Civil. Aí sim, se o juiz considerar que realmente estão presentes e ficou demonstrado que a pessoa
não tem condições de gerir a própria vida, nessa hipótese, ele pode decretar a interdição. E aí ela passa a ser um incapaz. E sendo um incapaz, vai precisar de um curador, alguém que fique responsável por cuidar, administrar, fazer tudo que seja necessário para a vida daquela pessoa. Isso daí está previsto dentro de um procedimento de jurisdição voluntária. Beleza? Agora você se imagine numa situação dessa. Como que isso é 100% jurisdição voluntária se a pessoa não concordar? Porque pode ser que alguém esteja mal intencionado e aí vai dizer, não, a pessoa já não tem capacidade, a gente precisa decretar isso, só que ela está consciente, ela tem, a depender do que está em jogo, muitas das vezes pode-se querer fazer isso, mas violando os direitos daquela pessoa. Por isso que no procedimento é previsto, porque primeiro o juiz tem que entrevistar, tem que ir lá, você não vai ser citado para responder necessariamente. Você vai ser comunicado, o juiz entrevista, vê como é que faz uma análise. E lá, no artigo, como eu estava dizendo, 752, é previsto que dentro do prazo de 15 dias, depois da pessoa ter sido comunicada, a pessoa quem? O que está sendo objeto de um procedimento de interdição. No caso, vamos imaginar essa senhora. Ela pode impugnar o pedido. Ela pode dizer, não, eu estou dentro das minhas capacidades mentais, de memória, de autodeterminação, de consciência e de tudo mais, eu sei que consigo expressar minha vontade, e pode ir lá impugnar. Se houver a impugnação do artigo 752, porque pode ser que não tenha impugnação, pode ser que o juiz conversou e o juiz já percebeu, porque a pessoa não consegue nem expressar, às vezes vai lembrar, mas não tem memória mais recente, só tem memória antiga, não lembra, não tem condição realmente nenhuma, ele constatar isso, ou por uns profissionais, né, que ele pode determinar para que profissionais analisem, e aí ele, com base no laudo que for dado, ele chega a essa conclusão. Professor, então ele pode pegar... Oi. No caso, por exemplo, eu sou casada e Já o tá meu marido... esclarecindo? Aí o meu marido vai e me interdita. Meu filho, ele pode impugnar? Quem impugna, logicamente, não é que a pessoa diretamente vai impugnar. Você vai ter, ele pode contratar um advogado e aí vai impugnar. Então, logicamente que, se seu filho, ele pode, como advogado ou contratando um advogado, impugnar isso daí. Entende? Porque a depender da situação da pessoa, se ela não tiver condições de impugnar diretamente, até porque não poderia, tem que ser via advogado. Está aqui no parágrafo 2º, o interditando poderá constituir advogado e, caso não faça, deverá ser nomeado curador especial. O que é que ocorre? Então, sim, você pode impugnar, seu filho pode impugnar. Caso seja impugnado, esse procedimento, ou nesse procedimento, surge o conflito. Porque se não for impugnado, não tem conflito. Compreende? Então, por isso que é tratado como procedimento de jurisdição voluntária. Porque o interditando, que é essa pessoa que vai ser submetida a um procedimento de interdição, ele não é colocado na posição de réu. Não é um autor e réu. Compreende? Mas, surgindo a lide, ou seja, essa pessoa impugnando, aí surgiu o conflito, você já, dentro de um procedimento de jurisdição voluntária, vai tratar de lide. Então, por isso que se diz que a regra é que o processo seja, em regra, não tenha lide, em regra, deixa eu ver se funciona fazer um negócio aqui. Em regra, não tenha lide, às vezes até funciona se eu botar assim. Deixa eu virar aqui, viu? Para ver se eu consigo, sem devassar a minha intimidade.
mostrar a tela para vocês, que aí acho que facilita e vocês situam. Então, em regra, qual é a situação? Você não tem, na jurisdição voluntária, lide, mas não quer dizer que não seja possível existir conflito na jurisdição voluntária. Não quer dizer que isso não seja possível, correto? Compreenderam até aqui? Fica aí. Vamos lá. Deixa eu seguir aqui no material. É porque esse negócio de compartilhar a tela pega muita internet, então vou tentar colocar aqui para ficar bonitinho e ainda assim vocês consigam acompanhar. Deixa eu só ajeitar aqui. Então, bora aqui. A outra característica, outra situação é a seguinte, estou aqui na 148. No código anterior, peguem aí, estou aqui nesse ponto. No código anterior, você tinha a previsão, no código de 1973, você tinha a previsão de uma distinção clara, como é dito aí no texto, entre o que era jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. Certo? Ocorre que no Código Novo, no Código de 2015, não há essa distinção tão clara. No Código de 73, a gente tinha uma seguinte discussão. Porque existia uma linha, uma tese feita, que foi pensada, na realidade, por Chiovenda, Giuseppe Chiovenda, que é esse que está aí no texto. O que era que Giuseppe Chiovenda mencionava? Ele dizia o seguinte: só será jurisdição quando houver, espera que eu estou ajeitando aqui a imagem, quando houver lide. Não havendo lide, não havendo conflito de interesse, não será jurisdição. Será meramente uma atividade administrativa feita pelo Poder Judiciário. Então, essa era uma tese que convenceu muita gente durante muito tempo, em que Giuseppe Chiovenda é um autor italiano, e a gente sofreu muita influência dos italianos no processo, principalmente processo civil. Chiovenda, ele dizia isso. Não é jurisdição a atividade que o juiz desenvolve deixa eu diminuir. A atividade que o juiz desenvolve como jurisdição chamada de jurisdição voluntária, na verdade, não é jurisdição. Por quê? Porque não existe lide. Então, no conceito de Chiovenda, só há jurisdição quando não há lide. Beleza? Essa é uma linha de pensamento. Só que não é algo que mais... Não falo nem modernamente. Porque se você pegar... Aqui é mencionado uma outra linha de pensamento, que é de Calmon de Passos. Não sei se vocês conhecem Calmon de Passos ou já ouviram falar. Calmon de Passos ele era baiano, ele já faleceu há alguns anos. E foi um dos grandes processualistas do Brasil. E hoje a gente tem Fred Didier, né, como um dos maiores. Pode-se dizer que é quase um discípulo também de Calmon de Passos. Calmon de Passos, ele já pensava, mas não só ele, o Ovidio Batista, que é lá do Sul, se eu não me engano, do Rio Grande do Sul, também já é bem antigo, e Leonardo Greco, já é mais recente, eles entendem que, na realidade, não. Você não pode... Deixa eu ver o que é que está. Ah, está desfocada a imagem? Então, deixa eu voltar para a minha bela face.
você não pode vincular, condicionar a consideração como jurisdição à existência de conflito, que é o que a gente considera. Então, pode ser, ainda assim, a atividade da jurisdição voluntária é jurisdição, mesmo que não tenha conflito, isso não é condicionante a se considerar jurisdição. Só que aí surge um problema, um outro problema, que já se questionava antes desse código, e vocês vão ver que as questões que vão sendo postas, elas vão sendo cada vez mais complexas. Qual é o problema? Por ser a jurisdição voluntária, em regra, sem conflito, ela faria coisa julgada, ou seja, porque aí a imagem fica toda estranha, não vou botar não, vocês acompanham só olhando para a minha cara mesmo. Eu estou aqui no final da página 148, eu vou voltar aqui para vocês não terem que ficar virando o celular ou o computador. Qual é a questão que se coloca aí no final da 148, e eu quero que vocês prestem muita atenção, muita atenção. O questionamento é: os procedimentos de jurisdição voluntária geram coisa julgada material? Eu vou ter que explicar um pouquinho o que é coisa julgada para vocês compreenderem melhor. A coisa julgada, como eu falei na outra aula, é uma situação jurídica que ocorre quando um processo é extinto. Por exemplo, um exemplo, né? O processo foi extinto, acabou o processo. O juiz julgou, e aquilo que ele julgou, o que ele colocou ali na decisão dele, pode se tornar definitivo, imutável. Você não pode mais impugnar. Não cabendo mais recurso, aquela decisão se torna definitiva. E quando ela se torna definitiva, se diz que ocorreu a coisa julgada, transitou em julgado. A coisa julgada, ela é tradicionalmente vista de dois aspectos, nesse ponto que eu vou dizer aqui agora. A chamada coisa julgada formal e a coisa julgada material. O que é uma coisa julgada formal? A coisa julgada desse tipo, ela ocorre quando não houve... É só um exemplo, não quer dizer que é sempre assim, mas para que vocês memorizem. E depois a gente vai ver que existem outras situações. Mas, em regra, a coisa julgada ela vai ser tida como formal quando não houve resolução de mérito, quando o juiz não julgou o mérito daquele processo. Em regra, então, não ocorre coisa julgada formal nessa hipótese. O que interessa saber se a coisa julgada é formal? Significa que o autor daquela ação pode reajuizar aquela ação. Porque, por mais que tenha ocorrido a coisa julgada, por não ter tido análise do mérito, por exemplo, ele pode ajuizar de novo, basta que ele resolva qual foi o problema que levou a finalizar o processo daquela forma, sem análise do mérito. Você vai dizer, faltou um requisito, ele teve a petição, ou faltou pagar isso, e são várias as situações que podem gerar a extinção do processo sem que se analise o mérito. Por exemplo, na situação problema de hoje, da unidade, a gente viu lá, é uma situação em que envolve justiça desportiva e o juiz diz, eu não julgo isso. Porque primeiro você precisa ir no âmbito administrativo da justiça desportiva para depois vir aqui. Aí ele extinguiu sem análise do mérito. Isso é a coisa julgada formal. Ele extinguiu ali, caso se torne, essa decisão não caiba mais recurso, e a pessoa tenha ido lá na justiça desportiva e não ficou satisfeita com a solução lá, ela pode reajuizar a ação, porque a coisa julgada é só formal, não impede o reajuizamento.
Na coisa julgada dita material, aí sim. Se considerar que ocorreu a coisa julgada material, ou seja, transitou em julgado, tendo analisado o mérito e outras coisas mais lá, que senão vai ficar muito complicado para vocês, não vou falar agora. Porque vocês vão ver isso bem mais à frente. Tendo considerado que ocorreu coisa julgada material, significa que aquela decisão que transitou em julgado não pode mais ser mudada. Compreenderam isso? Espero que sim. Aí se questiona. E por que se questiona isso? Nas hipóteses do procedimento de jurisdição voluntária que a gente está vendo lá, a partir do artigo 7, deixa eu pegar aqui de novo no Código de Processo Civil, 719. Esses procedimentos que são previstos a partir do 719, eles vão ser finalizados por uma decisão judicial. Por mais que não haja lide, mas, para finalizar, é prevista uma decisão, por mais simples que ela seja, a depender da hipótese. Se questiona o seguinte: essa decisão que for proferida no procedimento de jurisdição voluntária, ela faz coisa julgada material? Parece uma pergunta besta. Que, em tese, no seu raciocínio, pode dizer, faz. Se analisou o mérito que está sendo pedido e julgou, ou homologou, ou seja lá o que fez, acabou. Por que se levanta esse questionamento? Início da... a gente está agora na 149, seguindo nela, né? Aqui mostra os meios alternativos, jurisdição voluntária consensual, etc, etc. No Código anterior, 1973, que finalizou em 2016, se vocês conseguirem pegar, é o artigo 719. No artigo 719, peguem lá, joguem no... Deixa eu jogar aqui, joguem no Google. Se você jogar no Google, você vai procurar a lei... eu falei 719, falei errado. Peraí. Lei 5869. A Lei 5869, ela era o antigo Código de Processo Civil. Nesse código, se previa o seguinte: se eu pegar lá no capítulo, título 2, a partir do 1103, no código anterior. O que é que dizia o código anterior sobre esse questionamento, se faz coisa julgada ou não? Por isso que se tem esse questionamento hoje. Dizia lá no artigo 1111, a sentença, que é um tipo de decisão judicial, poderá ser modificada, ou seja, depois de proferida, depois de já ter colocado lá no processo, a sentença poderia mudar. A sentença poderá ser modificada sem prejuízo dos efeitos já produzidos, se ocorrerem circunstâncias supervenientes. O que é que o 1111 do Código anterior estava dizendo? Que, em tese, a decisão proferida nos procedimentos de jurisdição voluntária não se tornariam definitivas. Em tese, não fariam coisa julgada material nem formal. Não fariam coisa julgada. Porque está dizendo que você poderia alterar essa decisão se as circunstâncias mudassem. Então, por exemplo, em tese não é o caso, mas só para vocês imaginarem, é a mesma coisa de dizer que não era, mesmo no código anterior não era, mas só para que vocês entendam o exemplo.
pedia-se o divórcio, a pessoa se divorciava, e depois de um tempo dizia, não, a gente não quer mais o divórcio, não. A gente quer voltar a ser casado. E essa vontade, em tese, com base nesse dispositivo 1111, o juiz poderia ver, vocês querem voltar a ser casados? Então tá, estamos aqui. E alterava a decisão para considerar como casados. Lógico, isso na época já não podia, porque, na realidade, o artigo 1111, mesmo no Código de 1973, ele não impedia a coisa julgada nos procedimentos de jurisdição voluntária. Porque, para alguns procedimentos, sim, você poderia alterar depois, porque não fazia coisa julgada, dependia do procedimento. Para outros, não. Isso gerava muita confusão, algo que vocês vão ver bem mais para frente, quando vocês forem ver, por exemplo, se a ação de alimentos, que não é uma ação de jurisdição voluntária, é uma discussão sobre coisa julgada, se faz, se não faz, tal. Então, por que está se perguntando isso aqui, se faz coisa julgada? Porque no Código atual, no Código de Processo Civil atual, na Lei 13.105, artigo, pegar aqui, 13.105, artigo, que artigo que, menino? No Código atual não tem essa previsão que tinha no Código anterior. Você não tem uma previsão igual do 1111 do Código de Processo Civil de 1973. E aí se questionou, e se questiona. Então, quer dizer que por não ter aquela previsão de que a decisão poderia ser modificada, agora, todas as decisões relacionadas aos processos de jurisdição voluntária vão fazer coisa julgada material, por isso que aqui no KLS está se perguntando isso. Porque o código não traz esse dispositivo, então, implicitamente, por não haver essa previsão de alteração da decisão depois de proferida, haveria a coisa julgada. O que ocorre? E aí eu pego a citação do final da 149, que é o que vai ser o pensamento sobre isso. Já antes, era possível você dizer que tinha coisa julgada. Falo já antes, antes desse Código Novo. Porque, por exemplo, eu citei o exemplo do divórcio. Divórcio consensual, depois de proferida a decisão e transitada em julgado, ou passado o prazo, você não poderia voltar para pedir para o juiz, para reconciliar, e aí você desfazia aquela decisão pura e simplesmente por essa vontade. Não. Passado o prazo, que seria o prazo de recurso, vamos imaginar, daquela decisão que homologou, ou que você pudesse discutir aquela decisão, você só voltaria a ser casado com aquela pessoa se você casasse novamente. Entende? Por quê? Por que se era necessário você casar novamente? Porque o vínculo foi extinto e aquela decisão não se muda, porque fazia coisa julgada. Então, já antes você já tinha situações que realmente acontecia coisa julgada. O questionamento hoje é como o Código Novo não diz expressamente, não tem uma previsão igual como tinha no 1111 do Código anterior, se questionou, ou pode se questionar agora, se faz coisa julgada. Já fazia para alguns, hoje em dia não tem discussão quanto a isso. Faz. Lógico, vão ter procedimentos, vou pegar um exemplo aqui de um procedimento. Peguem aí, se vocês conseguirem pegar, artigo 726. É um tipo de procedimento de jurisdição voluntária da notificação e interpelação. Aí ele vai prever um monte de coisa, vamos ver como é que finaliza esse procedimento. No 729 diz, deferida e realizada a notificação ou interpelação, os autos serão entregues ao requerente. Se você pegar esse procedimento de jurisdição voluntária, que é previsto aqui na seção 2 do artigo 726 ao
729, você vê que não tem defesa, não tem previsão de defesa, não tem previsão de nada. É simplesmente você se utilizar do judiciário para fazer uma comunicação para alguém. Feita a comunicação, acabou. Tanto que o 729 diz, lógico, ele está fazendo uma referência aqui a processo físico, e quando a gente tem um processo eletrônico, você não vai entregar o processo eletrônico. O tesouro já tem acesso. Mas quando é no processo físico, e você formou o processo, está lá a petição, pedindo a notificação de fulano, tal, você segue esse procedimento, encerrou ali, comunicou, você não tem nem decisão judicial, basicamente, para resolver alguma coisa. Simplesmente se autorizou que fosse feita a notificação, e a notificação foi feita, essa comunicação foi feita para alguém, pegava-se o processo, entregava a pessoa. Pronto, tome. Você não queria a notificação, agora você tem a comprovação que a pessoa foi notificada. A notificação judicial. Então, logicamente que nisso daí você não tem nem o que dizer em relação a fez coisa julgada, não fez coisa julgada. Não se julgou nada. Nem se homologou nada. Simplesmente se autorizou que fosse feita a notificação. Então, você não tem discussão sobre coisa julgada aqui na notificação e interpelação. Correto? Então, por isso que eu estou dizendo que mesmo antes, e esse já era um procedimento que existia no Código anterior também. Então, vamos lá. Outro questionamento aqui na 150, no Reflita. Será que podemos realmente entender que tal espécie de jurisdição seja literalmente voluntária, porque o nome é jurisdição voluntária? Você vai se você quer. Não. Por quê? Porque em algumas situações, vou pegar esse exemplo que eu acabei de falar da notificação. Necessariamente, quando você quer notificar alguém, você precisa ir ao judiciário para fazer essa notificação, ou seja, você poderia ter um outro tipo de notificação extrajudicial? Pode. Quando a legislação permite, você, em vez de ir ao judiciário, você faz diretamente. Por exemplo, você vai a um advogado ou pede e vai fazer lá uma notificação extrajudicial, que às vezes vai atingir o mesmo objetivo. A questão é, às vezes por uma questão de segurança jurídica, mas também, às vezes, uma situação de necessidade, porque a legislação pode exigir que a notificação seja judicial, você vai ter que ir ao juiz pedir essa notificação, ou que seja autorizada essa notificação. E aí, se você não quiser, ou se você não tiver outra via, como, por exemplo, na hipótese do divórcio, o divórcio, hoje ele é autorizado a você ir fazendo um tabelionato. Mas, se tiver filho menor ou filho incapaz, você não pode ir para o tabelionato. E se você quiser se divorciar, ou se vocês quiserem se divorciar, vocês têm que ir ao judiciário. Então, você não tem escolha. Então, por isso que vai se fazer esse apontamento. A jurisdição, ela é voluntária? Nem sempre. E pode ser que você não tenha outra alternativa. E a jurisdição vai se tornar obrigatória. Porque, eu quero me divorciar, e eu só consigo me divorciar no judiciário, então a jurisdição, ela é obrigatória. Mas ainda assim vai ser tratada como jurisdição voluntária, formalmente. Correto? Seguindo aqui na 150. Outra característica da jurisdição. Juízo de equidade. O que é isso? O artigo 723 do Código de Processo Civil diz que o juiz ele pode julgar aquela situação que é submetida a ele, às vezes, diferente do que a legislação prevê para a solução do caso. Contanto que seja para que se alcance o melhor para aqueles interessados e para o bem comum. O que é que significa? Que aí é o que o pessoal diz, e por isso que é chamado de característica de equidade. Porque o juiz ele não está distrito na solução dos casos de jurisdição voluntária à lei. A lei no sentido do regramento da lei
para quando ela diz qual é a solução para aquelas hipóteses. Ele pode decidir por equidade, ele pode decidir num outro sentido de justiça, que eu acho que eu já mencionei em uma outra aula, que também é previsto expressamente na lei do juizado especial. Porque a equidade você só pode, a gente falou disso numa outra aula, você só pode decidir por equidade, ou seja, decidir fora das hipóteses legais ou da normativa posta. Você só pode decidir quando há autorização legal para isso. É o que o Código Novo diz. Então, em regra, você não pode decidir por equidade, ou seja, decidir, a lei tal diz que, caso ocorra determinado fato, a consequência é essa. Mas o juiz entender, não, eu não concordo com essa consequência para esse caso, porque vai ser uma decisão injusta. Então, apesar da legislação dizer que a solução seria essa, eu vou aplicar outra coisa, que eu acho que é mais justo para esse caso. Esse é um tipo de decisão por equidade. E isso só pode ser feito se houver autorização legal para tanto. Então, a gente tem, pelo menos, previsto como autorização legal para se decidir por equidade nos juizados especiais e nos procedimentos de jurisdição voluntária. Eu já falei que não existem partes na jurisdição voluntária, você tem interessados, por mais que surja a situação de lide, eu estou aqui na 151, que vai falar as características principais, só para a gente fechar. Em regra, não tem lide. A jurisdição, na realidade, ela é obrigatória quando ela é prevista. O juiz pode decidir por equidade e você não tem partes, vocês têm interessados. Correto? Nessa mesma página, 151, você tem aqui no Pesquise Mais, tem Manual de Direito Processual Civil, para aprofundar a diferenciação, etc. Esse manual, ele é o de Daniel Amorim Assunção Neves, já tem o 2020, pela Juspódio. Eu considero ele e o de Cascata e Nela Bueno, mas ele é mais completo. Dos manuais volume único, o que é o manual volume único? Ao invés de você ter vários livros para tratar de processo civil, você tem um só, que é o exemplo desse manual volume único, que trata de todos os assuntos de processo civil. E se você for pegar, por exemplo, a coleção de Fred Didier sobre processo civil, são 6 livros. E aí você tem esses manuais volume único, não só o de Daniel, mas tem outros autores. Eu só recomendo, até então, dos que eu conheço até então, o de Manuel, ou de Daniel Amorim Assunção Neves. Quem quiser seguir ele, siga no Instagram, você vai ver que ele praticamente faz live todo dia. Eu já não tenho nem muita paciência. E é muito bom esse manual dele, para volume único. Também tem o de Cascata Nela Bueno, só que ele é bem mais enxuto, e apesar de ser muito didático, e ele é menor, mas você vai ter sempre que estar aprofundando um pouquinho mais. Seguindo aqui. Nessa segunda, alguma dúvida até agora? Pronuncie-se aí, por favor, que eu já vou passar para a parte final da aula, que é a parte dos princípios. Se ninguém tem dúvidas, seguiremos. Quais são os princípios que se relacionam à jurisdição? O primeiro que é tratado aqui, no final da 151, é o chamado princípio da aderência ao território, ou, normalmente, chamado como princípio da territorialidade. O princípio da territorialidade, ele tem 2 características. Uma, os juízes do Brasil só podem atuar no Brasil, no território nacional, dentro do território que for definido para aquele determinado juiz ou juíza, por exemplo, e também só vai aplicar na solução dos casos que lhes são submetidos à legislação nacional. Ele pode aplicar a legislação internacional só quando, e aí na realidade não é nem internacional, para falar a verdade, o Brasil for aderente, for signatário de um tratado internacional, mas
sendo aderente de um tratado internacional, ele, para ser aplicado no Brasil, você precisa que ele seja ratificado. Então, ele vai virar uma lei interna, do mesmo jeito. Então, só se aplica para a solução dos processos no Brasil a legislação brasileira, princípio da territorialidade. Esse princípio, nesse outro aspecto, que é relacionado a quem é juiz, só pode atuar onde é autorizado a tanto. Vocês, para compreender isso, têm que entender o seguinte. A jurisdição, como eu falei no início da aula, ela é una e indivisível. Beleza. Como poder, né? Função do poder. Só que para o exercício da jurisdição, para a atividade jurisdicional, você pode fazer divisões, não da jurisdição em si, mas do exercício dela. Então, essas divisões, quando você fala das divisões da jurisdição no seu exercício, você está tratando do que se chama de competência. Tanto que eu já falei em sala de aula, nunca diga, quando você ouve falar que um juiz é incompetente, porque, na realidade, você está tratando do exercício da jurisdição, você não está falando da capacidade dele de conhecimento. A jurisdição, por mais que ela seja una, mas no exercício da função jurisdicional, você divide. Para quê? Para você otimizar o exercício da jurisdição. Como, por exemplo, é muito mais difícil, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, ele exerce a jurisdição sobre qualquer caso do território nacional. Ele pode exercer, né? Que for submetido a ele, ele ia aceitar. Só que o juiz, por exemplo, um juiz de IRC, juiz de direito, juiz da justiça estadual, só pode analisar casos que sejam relacionados àquele território de IRC, por exemplo. Lógico, vão ter outras situações que a gente vai ver depois sobre competência, mas, em regra, ele vai ter uma limitação territorial. Essa limitação territorial, para que ele trate dos casos dentro daquele território, essa delimitação é uma delimitação relacionada à competência. Ele tem competência para tratar dos processos que estão tramitando na comarca de IRC. Comarca é o nome técnico para essa divisão territorial na justiça estadual. Porque se for na justiça federal, você não vai chamar de comarca, você vai chamar de seção ou subseção federal. Quando você fala, então, de uma comarca, dentro dessa competência, você está falando do foro, não é do fórum, que é o prédio. Fórum é prédio. Foro é o limite de competência. Dentro do fórum, você pode ter vara de família, vara crime, vara do júri, vara de tóxico, várias outras, ou uma vara única, dependendo da comarca, você vai ter uma vara que vai cuidar de tudo. Ali é o fórum. O foro é essa delimitação da competência. Então, essa atividade, aí ele traz uma exceção aqui no material, eu estou chegando já ao final da aula, não se preocupe. Página 152. Ele diz assim, essa delimitação de que aquele que exerce a função jurisdicional vai poder atuar, vamos pegar o exemplo aí de João Dourado. O juiz de João Dourado, ele pode determinar e pode julgar os casos que estão ali na delimitação da comarca de João Dourado. Os atos de comunicação, ou seja, precisa citar, precisa intimar alguém que é desse processo, só que esse alguém mora no Amazonas. Mas o caso é de João Dourado. O juiz ele pode dizer para o oficial de justiça, vai lá no Amazonas cumprir esse ato de comunicação, aceitação? Logicamente que não. Por quê? Porque o juiz, ele só pode, e o oficial de justiça só vai cumprir, dentro daquela delimitação territorial que é correspondente à competência dele. Só que aí você tem uma exceção no 255, que é mencionado.
O oficial de justiça ele pode cumprir um ato de comunicação em outra comarca, quando, vou pegar aqui o 255, quando a comarca for contígua, for do lado. Então, por exemplo, João Dourado e Irecê. As comarcas são vizinhas. Então, é possível, mas aí não vai, não, nessa hipótese não serve, não. Então, vamos pegar aqui, porque eu não sei, não conheço bem quais são a região metropolitana de Irecê, se tiver aí, me lembre. Que está, basicamente, é tudo a mesma coisa, apesar de ser outra comarca. Como, por exemplo, se você chegar em Salvador, Lauro de Freitas. O aeroporto de Salvador, na realidade, não é de Salvador, é de Lauro de Freitas, porque está dentro do território de Lauro de Freitas. Mas a gente acostuma dizer que é o aeroporto de Salvador, antigamente chamado de Aeroporto 2 de Julho, data da independência da Bahia, que depois virou Aeroporto Luiz Eduardo Magalhães. Pois é, um juiz de Salvador, ele tem competência na comarca de Salvador. A comarca de Lauro de Freitas é outra comarca. Essa exceção do 255 quer dizer o seguinte: se o oficial tiver que intimar ou citar alguém, o processo é em Salvador, mas ele reside em Lauro de Freitas, ele pode ir? Pode. Por mais que seja uma comarca adversa, mas é vizinha e está dentro da mesma região metropolitana, ou seja, quando você sai de Salvador, ou você circula em Salvador, vai ali na Paralela, ou vai para o aeroporto, você saiu de Salvador e entrou em Lauro de Freitas, você não percebe a diferença no sentido do limite de um município para outro, porque é considerado uma região metropolitana, porque já juntou. É a mesma coisa você pegar Salvador com alguns trechos de Simões Filho, ou de Camaçari, no polo petroquímico. Você vai ali pela CIA, aeroporto, algumas regiões ali que você pode confundir, achar que ainda é Salvador e já é outro município, que é a mesma região metropolitana. Se você for em São Paulo, você tem a região do ABC, que é tudo ligado, você não vê separação. Você já está em outro município, Santo André, São Caetano do Sul, ou em São Caetano, e está tudo junto. Então, nessas hipóteses, por mais que seja outra comarca, que aí precisaria, o oficial de justiça não teria como ir, porque a legislação não autoriza, mas nessas hipóteses ele pode ir, é uma exceção a esse limite territorial. Vamos descer a ladeira. Seguindo, princípio da investidura. Falei muito dele na aula passada. Muito. Explicando o que é o princípio da investidura que é relacionado à jurisdição. Só exerce jurisdição quem foi investido da jurisdição. E como é que a pessoa é investida de jurisdição? No Brasil, ou é por concurso público, ou é por nomeação do chefe do executivo. Então, ou você ascendeu porque você prestou um concurso, e aí você vai para o juiz de primeiro grau, seja na Justiça Federal, seja na estadual, seja na trabalhista, ou você foi nomeado, ou na Justiça Militar também, a depender onde tem tribunal militar. Ou você foi nomeado, porque aí você vai ou ser desembargador ou ser ministro. Você não fez concurso, necessariamente. E pode haver, então você tem essas duas formas de investidura. Então é necessário, só quem pode exercer a jurisdição é que foi investido de jurisdição. Ok? O outro princípio é o princípio da indelegabilidade. A jurisdição ela não pode ser delegada? Em regra, não pode. Ela vai ser delegada quando a lei autorizar. O que é dizer que a jurisdição é delegada? Por exemplo, o juiz de Irecê, ele não pode por simplesmente dizer, eu não estou a fim de julgar esse caso aqui. Eu vou passar esse caso para, sei lá, um outro juiz que venha ali da comarca vizinha. Chegar ali, não, João Dourado, meu amigo, julga que esse caso que eu não tenho condições. Não estou com cabeça e eu quero passar para você. Eu não, vou passar para um delegado julgar esse caso. Lógico que não pode. Porque você não pode delegar a jurisdição. Você não pode passar para outro. Contudo, a lei não é que você está delegando a jurisdição. A lei ela vai autorizar que determinados atos possam, fora das hipóteses
previstas de competência ser praticados por outros. Então, se permite a delegação, de forma expressa. Aí ele cita as hipóteses do artigo 972 do Código de Processo Civil, que é onde está tratando da carta de ordem. Quando vocês forem ver os atos de comunicação processual e de cooperação judicial, a gente tem 3 tipos de carta. A chamada carta precatória, a carta de ordem e a carta rogatória. Na carta de ordem, ela existe, deixa eu só explicar por alto, a precatória. Se um juiz de Irecê tiver que praticar um ato na comarca de João Dourado, ele pode ir praticar? Não. A não ser naquele hipótese de comunicação, de ato. Então, por exemplo, a testemunha que precisa ouvir lá de João Dourado e não tem como ir para Irecê. E aí, como é que vai fazer? Ou melhor, vou pegar um exemplo mais drástico. O juiz de Irecê precisa ouvir uma testemunha que está morando no Rio Grande do Sul. A testemunha vai ter que ir para Irecê? Não. E o Estado não precisa custear isso. O que é que o juiz vai fazer? Como ele não tem competência no Rio Grande do Sul, ele vai pedir a quem tem competência no local, na comarca onde aquela pessoa reside, para que ouça aquela pessoa, pegue o testemunho dela. Isso vai ser feito como? Via carta precatória. Ou seja, um juiz que não tem competência vai pedir para um outro que tem competência para ouvir aquilo ali, para que pratique o ato e depois devolva. Pronto, foi resolvido. A carta de ordem, a carta rogatória, é quando essa pessoa está no exterior, está em outra jurisdição, está em outro país, em outra soberania. Aí, essa comunicação para um outro Estado soberano, ela é feita via carta rogatória. E a carta de ordem é o quê? É quando um órgão de jurisdição mais elevada delega para um órgão de jurisdição inferior, que está dentro da hierarquia da jurisdição, que está vinculado a ele. Então, você pega o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, precisa ouvir uma testemunha. E, normalmente, os tribunais, o STF e os tribunais, eles preferem que essas oitivas de testemunha, colhimento de depoimento pessoal, outro tipo de prova, eles sejam feitos por outros órgãos. Então, eles delegam. Há uma autorização para isso no Código, no 972. Diz assim, ó, aí o desembargador do Tribunal de Justiça diz para o juiz de Irecê, ó, eu preciso ouvir uma testemunha num processo que está tramitando aqui, no tribunal, e eu quero que você faça isso. Ele está mandando, por isso que se chama carta de ordem. Ele delega a um órgão vinculado àquele, hierarquicamente, para que ele cumpra. E aí depois ele devolve. Beleza? Princípio da inevitabilidade. É um princípio, uma característica da jurisdição, princípio relacionado, que diz que quando você é submetido à jurisdição, você não pode evitá-la, você é submetido à imposição da decisão que ficou ali definida. É basicamente isso. Princípio da inafastabilidade da jurisdição, artigo 5º, inciso 35, que vocês estão mais carecas do que eu de saberem sobre ele, a gente já falou demais sobre esse princípio, então eu não vou retomá-lo aqui, a gente já tratou e muito, basta vocês relembrarem lá o que a gente já falou do princípio da inafastabilidade. E só um apontamento do texto no final da 153 que diz, que quando diz que a lei não excluirá, na realidade são todos os poderes, né, as funções de poder que não podem excluir do judiciário. Logicamente que tem exceções, e eu já falei inclusive em sala de aula isso. Ou seja, qual é a exceção? Existe uma. Apesar de eu já ter dito hoje, nos exemplos mais acima, de que a jurisprudência considera que, para o habeas data e para o processo de natureza previdenciária, que você tem que ir para o âmbito administrativo primeiro. Na Constituição Federal, no artigo 217, parágrafo 1º, há a única previsão que condiciona o acesso ao judiciário a você esgotar a via administrativa primeiro. Qual é essa hipótese? Da justiça desportiva. Então, diz lá no 217,
primeiro, para resolver um conflito relacionado à justiça desportiva, que você tem que ir primeiro naquela justiça, antes de ir para o judiciário. Porque se você for direto ao judiciário sem ter ido na justiça desportiva, vai inviabilizar a análise do caso. É a única hipótese no 217, que eu vou ler aqui para vocês, pegar aqui o 217 da Constituição. Seção 3 do desporto, artigo 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um observados. Aí diz lá, tarará, tarará, parágrafo 1º. O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei. Então, já viram a solução da situação problema? A única hipótese prevista na Constituição em que você, para ir para o judiciário, primeiro precisa passar no âmbito administrativo é a justiça desportiva. Um lobby grande, quando for fazer a Constituição, provavelmente da CBF, para determinar isso. Então, é necessário passar lá primeiro. Princípio do juiz natural, que a gente já mencionou em outra unidade, é previsto. O que é o princípio do juiz natural? Ele é extraído da Constituição Federal no artigo 53 e artigo 37, que lá diz: ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente e não haverá juiz ou tribunal de exceção. O que quer dizer o princípio do juiz natural? A pessoa ela tem direito de ter o caso analisado por aquele juiz que é aquele órgão jurisdicional previsto previamente, antes do caso acontecer. Então, você tem direito de ser julgado por um órgão jurisdicional que já era previsto antes do conflito aparecer, antes daquele caso aparecer. Porque você não pode escolher quem vai ser julgado, e também não se podem criar, depois do caso ocorrido, uma hipótese de competência para aquele caso, que aí seria um tribunal de exceção. Isso viola o quê? A imparcialidade de quem vai julgar. Certo? Não é possível, então, você tem que ter regras anteriores ao caso. Por exemplo, teve um acidente de automóvel aí na cidade de Irecê, para quem está em Irecê. E aí você vai levar para o judiciário, vai levar aonde? Qual é o órgão que pode julgar aquele caso? Já tem que ter previsto na Lei de Organização Judiciária do Tribunal. Então, você já sabe. O ocorrido na comarca de Irecê, por exemplo, pode ser que seja então o juiz de Irecê. Porque eu citei o caso de acidente de trânsito, mas pode ser porque lá a legislação prevê que você pode escolher entre o local do acidente ou o local onde reside quem provocou o acidente, você está querendo colocar como réu, ou no local da sua residência. Essa hipótese você pode escolher porque a legislação autoriza. Nosso caso de acidente automobilístico. Certo? Mas em outras não. Mas mesmo assim, não é que você está escolhendo o juiz que vai julgar. Você vai para um órgão jurisdicional que é previamente competente, que a legislação determinou. Porque você não pode escolher quem vai julgar. Vou dar um exemplo de violação do juiz natural. Você pode ter em uma determinada comarca, no juizado especial, 2 varas de juizado para relações de consumo. E aí você tem 2 juízos diferentes na mesma comarca. Então, se for necessário ajuizar uma ação, quando existe mais de um juiz competente, você tem que passar por um processo chamado de distribuição. Então, vamos imaginar, a primeira vara do juizado especial, a segunda vara do juizado especial. Você vai ajuizar uma ação. Para qual vai cair? Vai pelo sorteio, porque ele segue a ordem. Processo vai seguir para o primeiro, o próximo vai seguir para o segundo, e aí por diante. Primeiro, segundo, vai dividir igual, e para que você também não escolha. Por quê? Pode ser que você queira escolher, por quê? Porque às vezes você tem uma proximidade maior com outro juiz,
ou o outro juiz decide para aquele tipo de causa melhor do que o outro, dá mais dano moral, por exemplo. Isso acontece muito. Aqui em Jacobina mesmo a gente já sabe. Quem advoga na juizada especial sabe que para dano moral, tal juiz de tal vara chega até determinado valor e em outra vara, o outro juiz chega até um valor menor. Então tem gente que prefere ir. Só que você não pode escolher. Vai pelo sorteio. Então, se der a sorte de cair naquele, pode ser que você tenha uma solução mais vantajosa ou não. Ok? Então, os princípios da jurisdição são da aderência ao território, princípio da territorialidade, investidura, indelegabilidade, aqui é o resumo da 155. Inevitabilidade, inafastabilidade e juiz natural. E com isso a gente vai finalizando. Então, a situação problema posta no início, que o juiz instituiu sem resolução do mérito, porque disse que primeiro tinha que ir na justiça desportiva, porque era uma atividade desportiva que estava em jogo, e logicamente que essa atividade tinha que ser regulamentada. Ele pode fazer isso? Isso viola a Constituição no princípio da inafastabilidade ou não? Me respondam aí. Tem ninguém mais ouvindo? É bom saber. Eu estou ouvindo. Aqui. Eu estou aqui. Então responda. Diga aí a solução. Lógico, se for ler o material. Mas ele diz, ele pode evitar ou não julgar o mérito e mandar para a justiça esportiva? Sim ou não? Não. Não pode o quê? Julgar antes do Justiça Desportiva. Entendi. Ele tem que mandar para lá porque a Constituição assim determina. Não é isso? No artigo 215 da Constituição. 217. É 215 ou 217? 17. 217, parágrafo 1º. Exatamente. Então, o fundamento é correto. Então, não adianta ele recorrer porque a decisão foi certa. A outra situação problema que vem ao final dessa sessão diz o seguinte, peguem aí na página 157. Zenaide, não sei se vocês conhecem alguma Zenaide, eu conheço. Zenaide procurou um cartório de notas, tabelionato, pretendendo fazer uma escritura de divórcio consensual com Luan. Zenaide, casado com Luan, diz assim, Luan, vamos separar, vamos divorciar, vamos, bora. Vamos lá no cartório, que é mais simples, mais rápido, a gente faz uma escritura e está resolvido. Não precisa ir para o judiciário, a gente gasta menos e é mais rápido. Aí eles vão lá no cartório. Dentro o que eles queriam resolver era dizer como ia ficar os bens do casal e com quem ia ficar a guarda dos filhos menores, a vista do casamento. O tabelião diz assim, não posso tratar dessa escritura. Por mais que o código diga que vocês podem tratar de divórcio consensual num tabelionato, eu não vou poder. Por quê? Porque vocês têm filhos menores, você tem incapazes. E aí o casal, não satisfeito, como diz o povo, vai lá e impetra o mandado de segurança, ou seja, ele vai alegar que aquele ato do cartório foi ilegal. E aí, é ilegal ou é legal a negativa do responsável pelo cartório do tabelião? Eu acho que o tabelião está certo. Por quê? Porque você gosta dele, conhece ele, gente boa? Não, porque eu acho que esse assunto é tratado judicialmente, não em cartório, porque tem menor, tem bens, então já que pede um advogado, entrar mesmo, peticionar. Sua resposta está parcialmente correta. Por que não pode ser no cartório? Porque o Código de Processo Civil diz que você só pode ir para o cartório em sendo consensual e não tendo incapaz.
Não é por bem. Pode ser um milionário. Pode ser Silvio Santos se divorciando. Pode ser, seja lá quem mais. Hã? Então, o tabelião, quando é consensual, eles podem fazer lá, não tendo incapaz, pode fazer lá. Não tendo E aí incapaz. eles Qualquer um. têm os bens consensualmente. Não tem problema. Exato. Pode, problema exatamente. Tem incapaz. Só acrescentando que tem que ter o advogado, né? Tem que ir com a petição do Lógico. advogado. Exatamente. Tem que ter a assinatura lá do advogado. Seja para fazer divórcio, inventário, seja lá o que for, você vai precisar de um advogado para fazê-lo no cartório. Ainda bem, né, gente? Ainda bem que ainda não retiraram isso. Porque para nós está sobrando tão pouca coisa, ainda mais agora nessa pandemia, sem audiência, sem nada. Quer dizer, está tendo agora aos poucos, né? Mas tá feia Mas a coisa, viu, professor? Para quem vive da advocacia, o negócio Tá aqui não tá muito bom, não. Aqui em casa é assim. Mas é isso mesmo. Tá complicado. Mas tá um pouco complicado para todo mundo, né? Para um monte de gente, quer dizer, na maioria. Pessoal, é isso. O assunto foi esse, unidade 3, sessão que a gente acaba aqui agora, a sessão 3.2. Vocês têm alguma dúvida? Querem tirar ou comentar algo? Se não, a situação realmente está difícil e está cada vez mais difícil para todo mundo. Isso é verdade. Se não, eu vou desejar... Diga. Uma boa noite para vocês, um bom descanso. Estudem, vejam que a gente está cada vez mais... O assunto vai ficando cada vez mais complexo, mas eu espero que vocês aproveitem, né? Não estou facilitando a vida de vocês nesse sentido para nada. É mais para incentivar que vocês realmente acompanhem. Jacionete já está dormindo, né, Jacionete? Que é isso? Uma boa noite para vocês, até a próxima, até semana que vem. Essa aula, ela foi gravada, espero que assim permaneça, eu vou jogar no YouTube. Vá dormir, Jacionete. Boa noite, fique com Deus. Durma com Boa noite, professor. Boa noite, tudo. Até. Até Boa mais. noite, gente.